Presidente da República nomeia novos vice-governadores para Luanda, Malange e Namibe. Conselho de Ministros aprova acordo de facilitação de investimentos sustentáveis com a União Europeia. Angola atualiza a pauta aduaneira dos direitos de importação e exportação. Boa noite. O Presidente da República, João Lourenço, exonerou nesta quarta-feira Gilson dos Santos Antunes Carmelino do cargo de vice-governador da província de Luanda para o setor econômico. Noutro decreto, o Presidente da República exonerou Anica Josina Pascoal de Souza do cargo de vice-governadora da província do Namibe para o setor político, social e econômico. O chefe de Estado nomeou, entretanto, Jorge Minguez Augusto para o cargo de vice-governador da província de Luanda para o setor econômico, Francisco Kazembe Mufinda para o cargo de vice-governador da província de Malange para o setor político, social e econômico e Abel do Rosário Capitango para o cargo de vice-governador da província do Namibe para o setor político, social e econômico. O Conselho de Ministros aprovou nesta quarta-feira o acordo de facilitação de investimentos sustentáveis entre Angola e a União Europeia. Com este acordo, o Governo pretende estimular a atração, expansão e retenção de investimento direto estrangeiro entre as partes para efeitos de diversificação econômica e de desenvolvimento sustentável. Angola e a União Europeia assinam a 17 de novembro deste ano um acordo de facilitação de investimentos sustentáveis, instrumento jurídico que visa impulsionar a internacionalização da economia nacional através da intensificação de negócios entre as partes, anunciou esta quarta-feira o Ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João. A proposta foi aprovada hoje na 9ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, realizada no Palácio Presidencial em Luanda, sob orientação do titular do Poder Executivo, João Lourenço, sendo que, de acordo com Mário Caetano João, o documento será assinado durante o Fórum de Negócios Angola-União Europeia, a realizar-se no país. O governante disse que um dos objetivos fundamentais do acordo é facilitar a atração, expansão e retenção de investimentos de direito estrangeiro entre as partes, bem como melhorar o ambiente de negócios com vista à diversificação da economia e o desenvolvimento sustentável. Esclareceu que não se trata de acordos de proteção recíproca de investimentos como os que Angola tem vindo a assinar com vários países, mas de um único acordo quadro criado pela União Europeia. Além de garantir maior sustentabilidade ambiental, o instrumento jurídico vai permitir a Angola aproximar-se do acordo de parceria econômica com a União Europeia que vários países africanos têm estado a assinar, segundo o Ministro da Economia e Planeamento, que disse que o instrumento está alinhado com a Estratégia de Longo Prazo Angola 2050 e o Plano de Desenvolvimento Nacional. A pauta aduaneira atualizada vai reduzir os custos de produção e de exportação, promover a criação de mais postos de trabalho e proteger a saúde e o meio ambiente. A garantia foi dada pela Ministra das Finanças, Vera Daves de Souza, quando prestava esclarecimentos à imprensa no final da 9ª reunião do Conselho de Ministros, que apreciou a proposta. O projeto de decreto legislativo presidencial que aprova a pauta aduaneira dos direitos de importação e exportação foi apreciado nesta quarta-feira em Luanda, na 9ª reunião do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço. O Executivo pretende, com esta alteração, proceder à atualização deste instrumento, conformando-o com a 7ª revisão da nomenclatura do Sistema Harmonizado, que vai determinar a política comercial de Angola com países terceiros, relativamente à definição das taxas, entre outros aspectos de comércio internacional. De acordo com a Ministra das Finanças, Vera Daves de Souza, o objetivo fundamental é proteger a produção nacional e aumentar os postos de trabalho. Queremos que a pauta esteja coerente
com a política comercial nacional e coerente com os objetivos do Plano de Desenvolvimento Nacional de aumentar a segurança alimentar, substituir importações, aumentar exportações e por essa via também aumentar o número de empregos criados e a contribuição para a economia desses negócios que surjam, que acaba indiretamente por contribuir para aquela que é a consolidação das receitas fiscais do país. A pauta integra 5.953 linhas tarifárias de produtos e está segmentada em 4 grupos, a destacar o de insumos agrícolas e matérias-primas, produtos intermédios e bens de equipamento e bens de consumo corrente. A governante explicou que para o primeiro grupo de insumos agrícolas e matérias-primas para o setor produtivo, que concorrem para a formação da cadeia de valor de produção local, foi proposto a isenção de direitos, de modo que poder-se-á importar sem pagamento de direitos. Para o grupo de produtos intermédios e bens de equipamento, dependendo das suas características, o Executivo propôs a taxa reduzida entre 2% a 10%. Já para os bens de consumo corrente, que também dependendo das suas características, foi proposto as taxas entre 10% e 30%, enquanto para produtos sensíveis que mexem com a saúde e o ambiente, foi a taxa entre 40% e 60%. Estamos também a propor um conjunto de medidas que complementam esse racional, nomeadamente concessão de benefícios fiscais de natureza aduaneira com caráter automático e imediato, importa destacar que as taxas que estamos a propor devem obedecer ao princípio de não retroatividade. O instrumento aprovado para envio à Assembleia Nacional nesta sessão do Conselho de Ministros não contempla a alteração do regime em vigor na província de Cabinda, segundo o presidente do Conselho da Administração Geral Tributária, José Vieira Nuno Leiria. Cabinda, por ter descontinuidade geográfica com o resto do país, traz-nos uma taxa aduaneira geral de 2%, existindo produtos que, pela sua sensibilidade, têm uma taxa ainda mais reduzida, que é de 1%. José Leiria realçou que a pauta aduaneira já estabelece, por um lado, a isenção de pagamentos de emolumentos gerais aduaneiros na exportação de produtos produzidos em Angola, o que vai permitir garantir menos esforços financeiros para as empresas que produzam no país com cariz de exportação. A pauta aduaneira, disse o PCA da AGT, vai garantir que 50% dos emolumentos gerais cobrados na importação de alimento sejam canalizados para o fomento à agricultura. A atual pauta aduaneira entrou em vigor no dia 9 de agosto de 2018. Os atos de contrabando de produtos petrolíferos passam a ser criminalizados com a aprovação da proposta de lei de combate a esta prática. O diploma apreciado pelo Conselho de Ministros vai ser submetido à Assembleia Nacional para aprovação. Condutas que se traduzam no contrabando de produtos petrolíferos poderão ser criminalizadas com a aprovação esta quarta-feira pelo Conselho de Ministros da proposta de lei do combate ao contrabando de produtos petrolíferos. O diploma, apreciado para a submissão à Assembleia Nacional, foi criado para se constituir num instrumento de coerção e de simplificação na sua atuação, de acordo com o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Pedro Azevedo. Quando a lei for aprovada, porque agora tem que seguir outros caminhos, né? E teremos assim um instrumento não só que sirva de coerção para as pessoas envolvidas, mas também que vai facilitar a própria atuação no sentido de
constrangirmos aqueles que participam ou que pretendam participar nesta ação. Diamantino Pedro Azevedo deu a conhecer que o número de crimes de contrabando de produtos petrolíferos tem estado a aumentar. Daí a necessidade do seu ministério trabalhar nesta legislação especializada. Embora exista já em outros instrumentos, como o Código Penal, a legislação aduaneira, medidas relativas a essa situação, mas era necessário congregarmos numa lei especializada e que tornasse também tudo mais expedito para podermos combater este fenómeno. Para o ministro, o fenómeno não se vai combater simplesmente com a proposta da Lei do Combate ao Contrabando de Produtos Petrolíferos, mas com várias medidas que convergem para a solução da questão. O país, efetivamente, tem muitos prejuízos, porque isto também interfere no abastecimento do próprio mercado nacional e é também uma questão de soberania nacional. Em linhas gerais, o Executivo tipificou todos os crimes referentes ao contrabando e aglutinou agora numa lei única de combate ao contrabando de produtos petrolíferos. O Executivo prevê a redução da taxa de desemprego no país com a criação da Agenda Nacional para o Emprego, aprovada pelo Conselho de Ministros. O Executivo perspectiva a redução da taxa de desemprego no país com a criação da Agenda Nacional para o Emprego, aprovada esta quarta-feira na 9ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, no Palácio Presidencial, em Luanda. A agenda é resultado de consultas que envolveram várias organizações, incluindo associações juvenis, sindicatos e igrejas, e tem como objetivo combater a pobreza, garantir a fixação das populações nas localidades de origem, com base no diagnóstico efetuado sobre a situação e perspectivar o desenvolvimento do emprego no país. Em declarações à imprensa, a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues Dias, afirmou que a agenda visa igualmente estabelecer as linhas orientadoras para uma atuação coordenada dos distintos atores, quer públicos, quer privados, no domínio do fomento do emprego. Impunha-se ter um instrumento que congregue as iniciativas da empregabilidade ao nível dos demais departamentos ministeriais e entidades públicas. De acordo com a ministra, o Executivo vai contar com outros instrumentos, tendo referido a nível do MAPTES a existência de uma Direção Nacional do Trabalho, onde consta o Observatório Nacional do Emprego, que vai capacitar pessoas para cobrir as necessidades do mercado de trabalho. Teresa Dias anunciou ainda a criação de um acelerador de empregabilidade no domínio do agronegócio para contribuir para o impacto da Agenda Nacional do Emprego e produzir resultados visíveis em escala. Este é um dos domínios que nós, enquanto titulares desta agenda, e coordenadores da implementação desse programa. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral apelou ao levantamento imediato de todas as formas de sanções impostas à República do Zimbábue. O apelo foi feito nesta quarta-feira pelo presidente em exercício da SADC e chefe de Estado angolano, João Lourenço, em declaração disponibilizada à imprensa. A SADC reafirma sua solidariedade inabalável para com o governo e o povo zimbabuano e está preocupada com o impacto que estas sanções continuam a ter neste país e na região. Enquanto família regional, a SADC concorda que as sanções dirigidas a algumas individualidades do Zimbábue há mais de 2 décadas têm um impacto negativo e impossibilita o povo zimbabuano a atingir plenamente o seu potencial em vários setores, como nação. A declaração refere ainda que esta realidade, que não é nova para a comunidade internacional, prejudica a imagem do Zimbábue, limita o seu potencial de acesso aos mercados financeiros e de capitais e representa uma atrocidade dos tempos modernos, uma vez que deixa este país para trás na busca comum pela integração, crescimento e prosperidade regionais.
As sanções impostas à República do Zimbábue também criam uma alarmante ameaça aos meios de subsistência e à sobrevivência do seu povo, de acordo com a declaração. A SADC reitera o seu desejo de que a comunidade internacional tenha em conta o relatório da relatora especial da ONU, Alena Duran, que propõe o levantamento destas sanções no âmbito dos princípios fundamentais do direito internacional. A organização regional acredita que o levantamento incondicional das sanções vai criar condições para que o Zimbábue e a SADC consolidem esforços coletivos para impulsionar o crescimento nacional e regional e o desenvolvimento nos domínios críticos da boa governação, dos direitos humanos e da coesão social. O chefe de Estado angolano, João Lourenço, recebeu nesta quarta-feira, em Luanda, o presidente da Assembleia Popular da Guiné-Bissau. Em declarações à imprensa, no final da audiência, Domingos Simões Pereira enalteceu as excelentes relações existentes entre os dois países e povos. Foi uma visita de cortesia, para cumprimentar a Sua Excelência, o Sr. Presidente. É uma parte da delegação da Guiné-Bissau que participa na cimeira da UIP. Viemos agradecer o convite, viemos agradecer a boa hospitalidade do povo angolano, viemos expressar e reiterar o nosso sentimento de fraternidade para com Angola e com os angolanos. De falar de como é que estão as relações entre Guiné-Bissau e Angola neste momento, como é que descreve? São relações históricas que vão ao ritmo das várias circunstâncias, mas eu penso que os dois povos se mantêm irmãos e sempre disponíveis para reatar esses laços, aprofundar a nossa cooperação e tirar as vantagens possíveis desse nosso sentimento de pertença a algo que seja comum aos nossos valores. E com esta matéria chegamos ao fim de mais um Jornal Cipra. Voltaremos a informar em próxima edição. Boa noite.